Olá, alunos e alunas! Logo começarei a videoaula e preciso que vocês peguem o texto para acompanhar, o caderno e o estojo para fazer as anotações e destaques necessários. O tema hoje é Imperialismo, características. Sua aula com Daniel Antonieto. O imperialismo pode ser chamado de neocolonialista. Porém, o imperialismo é a face de ampliar seus domínios para além de suas fronteiras. Pode ser por meio agressivo ou influência. O neocolonialismo seria a nova forma de colonização, mais branda em algumas regiões e mais agressivas em outras. Ela se caracteriza pela exploração de recursos naturais nas neocolônias. Nesta tabela, você encontra uma relação dos principais países ocupantes e à sua frente as regiões ocupadas. Agora, vemos os impérios neocoloniais distribuídos no mapa-mundo, colorido e com as representações dos ocupantes nas cores da legenda. O mapa é de 1914, mesmo ano do início da Primeira Guerra Mundial. Observe a tabela comparativa do colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. No século XVI, novos continentes tinham sido conhecidos, como as Américas, parte da África subsaariana e Oceania, além dos impérios chinês e indiano, que já mantinham contato com a Europa. Nas regiões que os europeus ancoravam, criavam feitorias, se não houvesse presença europeia. As feitorias são regiões comerciais e portuárias, fortificadas para descarregamento e carregamento dos navios, além de fornecer insumos, como alimentos, por exemplo, para os marinheiros retomarem suas viagens. No século XIX, os europeus vão penetrar o interior dos continentes africanos e asiáticos, ocupando e explorando economicamente essas regiões. Assim, enquanto no século XVI temos as relações ocorrendo no litoral dos continentes africanos e asiáticos, no imperialismo temos a ocupação do interior desses continentes. Essa oportunidade foi viável pelas novas tecnologias de armamentos e comunicações. Com as grandes navegações, começou um processo global de comércio. Os colonizadores processavam e comercializavam os recursos explorados, principalmente nas colônias da América, usando a mão de obra escrava africana. Essa integração econômica foi feita com muito sangue de nativos e para benefício dos colonizadores europeus. O imperialismo é fruto da industrialização, iniciada em fins do século XVII. O aprimoramento da indústria leva cada vez mais a uma busca por matéria-prima e mercado consumidor. O mercado, que já era global, torna-se mais agressivo. Apesar do repúdio à escravidão, nas novas colônias o trabalho assalariado era precário, com salários baixos e jornadas enormes. O outro motivo é que se precisava de uma população consumidora, o que torna a escravidão inviável. Na Idade Moderna, tivemos uma economia mercantilista. Nela, os reis protegiam o comércio de seu país com altas taxas de importação, evitando a concorrência da produção e comércio interno com o de outros países. Essa proteção do mercado interno nós chamamos protecionismo. Entre as colônias e seus conquistadores existe uma relação que chamamos de pacto colonial, que não era bem um pacto ou acordo, era uma imposição dos colonizadores europeus para com suas colônias. Essa imposição consistia na exclusividade da colônia de comprar e vender mercadorias para a metrópole, que são os colonizadores europeus. A esse exclusivo comércio damos o nome de monopólio. A partir de meados dos anos de 1800 até a Primeira Guerra Mundial, o capitalismo se expandia para todo o mundo, captando recursos materiais e financeiros para gerar riquezas. Os recursos materiais seriam as matérias-primas e o trabalho barato das neocolônias. O financeiro eram os investimentos de excedentes de capitais dos ricos, para ampliar sua riqueza, seus domínios territoriais e de mercado. Outra característica eram os países de economia liberal. Essa teoria se baseava no livre comércio, ou seja,
livre concorrência, onde os líderes dos países não mais protegeriam seus mercados, deixavam a iniciativa de seus comerciantes e produtores elaborar os preços dos produtos. As novas colônias seguiam regras diferentes. Todas tiveram intervenções políticas, quase todas intervenções militares de seus dominadores, ou mercenários em prol deles. Outras tantas estimuladas a guerrear com seus povos inimigos, como em diversas regiões africanas. Vou deixar claro, os reis, ao proteger o comércio, protegiam também os burgueses, pessoas que praticavam comércio. Nesse período, existiu diversas disputas dos burgueses com a nobreza, e os reis intermediavam essas brigas, ora a favor de um grupo, ora do outro. Dizemos que houve um favorecimento da burguesia na economia mercantilista. Já no capitalismo, houve um favorecimento da indústria e dos donos dessas empresas, promovendo e protegendo a expansão de suas atividades fora de seu país. Grande parte dessas empresas era de extração mineral, para alimentar as indústrias dentro de sua nação. Os governos condecoravam militares e valorizavam trabalhadores que se deslocavam de seu país para essas outras regiões. Esses funcionários europeus geralmente exerciam altos cargos nas empresas, gerenciando o trabalho do nativo. Outras características da colonização do século XVI era a conquista e a ocupação das Américas, além das feitorias nos outros continentes. Porém, nas Américas, a exclusividade das feitorias durara pouco. Logo, a concorrência europeia tratou de ocupar esse continente. Outro motivo para as ocupações foram as riquezas encontradas com mais facilidade. Os impérios incas e astecas estavam enfrentando muita oposição interna, além das múltiplas etnias indígenas serem organizadas em tribos menores, e tantos impérios como as pequenas tribos inicialmente acolherem os europeus. No início do século XIX, os países da América do Sul ficaram independentes politicamente, mas dependentes da mercadoria industrializada da Europa, principalmente da Inglaterra. Assim, esses países exerciam uma grande influência sobre a elite e política sul-americana, e compravam insumos agrícolas e minerais da elite sul-americana, tornando assim esses novos países da América uma neocolônia. No colonialismo do século XVI, os principais colonizadores eram Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Países Baixos. Os Países Baixos eram Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Os principais neocolonialistas eram Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Alunos e alunas, na semana que vem vou passar exercícios no Google Sala de Aula. Entrem para olhar. E, na outra semana, vou aprofundar o imperialismo inglês em outra videoaula. Não esqueça de tirar as dúvidas online, nos dias marcados no Google Sala de Aula. Até breve, grande abraço!